O ex-advogado do PT, atualmente ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, disse uma frase em um julgamento da Suprema Corte que fez com que o cenário atual da justiça nesse país começasse a fazer sentido. Antes de mostrar essa frase, porém, eu preciso falar sobre aquele que o indicou à Suprema Corte, o presidente Lula. A começar pela informação que foi divulgada pelo Banco Central nesta sexta-feira, através do seu relatório de estatísticas fiscais, e que tem uma relação direta com o governo Lula. A dívida bruta do Brasil ultrapassou no mês de outubro de 2024, pela primeira vez na história, a marca de 9 trilhões de reais. Esse dado se refere à DBGG, a dívida bruta do governo geral, que inclui o governo federal, o INSS e os governos estaduais e municipais. Mas esse, obviamente, está muito longe de ser o único problema da gestão atual federal. Nessa sexta-feira, a cotação do dólar quebrou novamente recorde. Em determinado momento do dia, o dólar chegou a equivaler R$ 6,11. Eu cheguei a mostrar, inclusive, no nosso programa de notícias no horário do almoço, as inúmeras narrativas que os integrantes do governo e do PT estão criando para tentar tirar a culpa das costas de Lula e da sua equipe econômica. Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann, Rui Costa e vários outros têm feito publicações em suas redes sociais ou declarações à imprensa dizendo que o dólar só chegou a esse valor por culpa do mercado ou do Banco Central. E a pior parte de tudo isso ainda é o fato de que esse pessoal nem se dá o trabalho de apagar as suas publicações antigas nas redes sociais, quando diziam convictamente que a alta do dólar na ocasião era culpa do presidente em exercício. Enfim, nunca houve coerência por parte do Partido dos Trabalhadores, então não seria agora, com o dólar acima de R$ 6, que esse cenário mudaria. Mas ainda falando sobre Lula e o seu governo, teve uma declaração do presidente em um evento realizado no Palácio do Planalto que me chamou a atenção. Em seu discurso na cerimônia de lançamento do programa Periferia Viva, Lula resolveu falar sobre o pacote de corte de gastos que foi apresentado pelo seu governo e, nesse contexto, falou sobre os direitos injustamente recebidos por cidadãos. Nós estamos num processo político de fazer uma certa contenção de despesa para a gente poder cuidar do orçamento. Se não chega no fim do ano, o orçamento não cabe às despesas que nós fizemos, e aí a gente é obrigado a comunicar às ministras, olha, não tem dinheiro, a comunicar ao ministro, não tem dinheiro. Aí é uma guerra silenciosa contra o presidente, libera dinheiro e não tem. E a gente não pode gastar mais do que a gente tem no orçamento, porque nós aprovamos um arcabouço fiscal. E nós estamos aprovando uma série de medidas de contenção, de moralização. Em todas as áreas, ninguém tem o direito de receber direito que não tem direito. Ninguém. Ou seja, ninguém pode ser malandro a ponto de receber um benefício que não tem direito. Olha, eu concordo plenamente que ninguém tem o direito de receber um direito ao qual não tem direito, por mais redundante que essa frase seja. O problema é que essa frase foi dita pelo mesmo presidente cujo governo gastou mais de R$ 57 mil apenas para treinar garçons, copeiros e cozinheiros das residências oficiais da presidência para serem capazes de servir os líderes do governo com aquilo que há de melhor na gastronomia mundial. Essa frase foi dita pelo mesmo presidente que criou a narrativa de que móveis haviam sumido do Palácio da Alvorada. Uma narrativa que foi desmentida posteriormente, só que a utilizou como desculpa para comprar móveis novos. E nessa compra, ele e a esposa usaram e abusaram do dinheiro público para comprar móveis mais caros do que carros populares no Brasil, como o sofá de mais de R$ 60 mil, cama de mais de 40 mil e todos os outros que você já cansou de ouvir nos vídeos aqui do canal. Essa frase foi dita pelo mesmo presidente que se aproveitou de uma falha técnica no avião presidencial atual para resgatar o seu desejo que havia sido frustrado no ano passado, mas que agora será cumprido por determinação do próprio Lula. O novo avião presidencial, de acordo com as opções encontradas recentemente pelo comandante da Força Aérea Brasileira, custará em torno de R$ 1,5 bilhão de reais. Como se não bastasse, Lula determinou também que sejam comprados mais alguns aviões novos para que os seus ministros viajem pelo Brasil. Essas três situações que eu citei são apenas alguns exemplos dentre os inúmeros que comprovam a hipocrisia de Lula ao falar essa frase. Isso que eu nem entrei no mérito das coisas que foram descobertas pela Operação Lava Jato. Afinal, depois que as condenações de Lula foram anuladas pelo STF, a justiça brasileira tem agido como se os crimes nunca tivessem sido cometidos. O centro da questão aqui é, sim, é preciso que haja uma investigação rigorosa para garantir que benefícios não sejam concedidos àqueles que não deveriam recebê-los. Mas antes de cobrar isso, o presidente deveria, no mínimo, dar o exemplo, não é mesmo? Por falar em dar o exemplo, o mesmo deveria se aplicar ao Supremo Tribunal Federal. Por
por ser a mais alta instância do Poder Judiciário e a corte mais importante desse país, na hora de escolher um dos seus integrantes, o presidente deveria priorizar o notável saber jurídico, e o histórico de trabalho do cidadão já diria muito sobre isso, e também, é claro, o comprometimento do candidato em ser imparcial. Em 2009, no entanto, Lula ignorou completamente esses parâmetros e acabou indicando o nome de um advogado que já havia atuado nas suas próprias campanhas à presidência, em várias outras frentes pelo PT também, e que ainda não possuía nada além da faculdade de Direito. Nenhuma especialização, nenhuma pós-graduação, nada. E permanece assim até hoje, por sinal. De quem eu estou falando? Do ministro Dias Toffoli. E é justamente dele a frase que eu vou mostrar agora. No segundo dia de julgamento das ações relacionadas à regulação das redes sociais, que o Supremo está fazendo agora por conta própria, o ministro Dias Toffoli começou a ler o seu voto sobre a ação da qual ele é relator. O julgamento foi suspenso e retornará apenas na próxima quarta, dia 4 de dezembro, mas houve tempo suficiente para que Toffoli usasse esse argumento aqui. Então vejam, as redes sociais se alimentam sim, e há inúmeras pesquisas que eu vou citar no meu voto, de inverdades, de estímulo ao ódio, de estímulo a todo tipo de situação ilícita, porque, infelizmente, a maioria das pessoas torcem nos filmes pelo bandido e não pelo mocinho. Não sei qual a razão da natureza humana, mas mutatis mutandi é disso que se trata. Eu vou até voltar aqui uma frase específica, porque pode ser que você não tenha acreditado que tenha sido isso mesmo que você ouviu. Infelizmente, a maioria das pessoas torcem nos filmes pelo bandido e não pelo mocinho. Olha, o senhor ministro Dias Toffoli que fale por ele, não pelos outros. Eu não sei de onde ele tirou essa suposição, mas se isso representar a visão dele, agora muitas peças começam a se encaixar. O grande problema é que, com o poder que ele tem nas mãos, não estamos falando apenas sobre filmes, mas sobre a realidade. Olha só como essas manchetes começam a fazer mais sentido agora. 21 de maio de 2024, Toffoli anula todas as decisões da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. 19 de junho de 2024, Toffoli anula provas da Odebrecht contra ex-marqueteiro do PT. 19 de setembro de 2024, Dias Toffoli manda soltar cantor do PCC preso na Argentina. 21 de setembro de 2024, Toffoli anula atos da Lava Jato contra o empresário Raul Schmidt. 27 de setembro de 2024, Dias Toffoli do STF anula procedimentos da Lava Jato contra o empresário Léo Pinheiro. 23 de outubro de 2024, Operação Churrascada, Toffoli solta advogado suspeito de intermediar R$1 milhão para desembargador. E aí? Preciso falar mais alguma coisa? Um grande abraço e até a próxima.